Então, ou seja, esse é um momento muito delicado, além do desemprego, além da queda do salário, sabe? Além do ferimento, do desrespeito às instituições, e depois uma coisa grave, um presidente que foi eleito dizendo que era preciso abolir a velha política. Eu não conheço na história da República Brasileira, desde Marechal Deodoro da Fonseca, um presidente tão submisso ao Congresso Nacional como está o Bolsonaro hoje. Mas não é submisso a um Congresso Nacional democrático, a um Congresso Nacional que pensa um Brasil desenvolvido, que pensa um Brasil estudado, que pensa um Brasil evoluído. Não. É submisso àquilo que tem de mais atrasado na política brasileira, a ponto de subordinar o orçamento que deve ser dirigido pelo governo federal a um senador eleito por um partido político da base do governo. Ou seja, isso nunca tinha acontecido no Brasil. Eu poderia pegar o Nassif aqui como o mais experiente de todos nós aqui na cobertura da política para dizer que eu nunca tinha visto, num regime presidencialista, deputados e senadores ter mais influência nas decisões dos investimentos do Estado, sabe, do que o governo federal. Então, esse é um descalabro. É um país que está sem governo, é um país que não tem orientação para absolutamente nada, não cuidou do Enem, não cuidou do SISU, não cuidou do ProUni, não cuidou do REUNI, não cuidou do FIES, sabe? Não cuidou do crescimento econômico, não cuidou da indústria, não cuidou do comércio, não cuidou das exportações. Ou seja, você não sabe para que existe governo. É o primeiro momento na história desse país que você não sabe para que existe o governo. Ele não discute nenhum assunto relevante à sociedade brasileira, a não ser discutir os processos de tentar evitar julgamento e investigação da sua própria família, a tentar evitar, sabe, o julgamento do resultado da CPI, que é muito grave o que aconteceu nesse país. Ou seja, então, diante dessa situação, que eu estou aqui me colocando à disposição de vocês, eu tenho dito, embora muitos de vocês não acreditem, que eu ainda não estou candidato a presidente, porque eu vou ter que esperar um tempo para tomar essa decisão. Mas veja, não existe possibilidade de nós não fazermos o sacrifício que for necessário fazer e o esforço que for necessário fazer para a gente recuperar a democracia do Brasil. É preciso que a gente recupere a democracia para que a gente possa colocar a desigualdade na ordem do dia como prioridade de um governo e não colocar como prioridade o teto de gasto. Para a gente colocar uma discussão do compromisso com a evolução social da sociedade brasileira e deixar no segundo plano o compromisso fiscalista do governo, que tudo faz para garantir dinheiro para pagar ao sistema financeiro e não faz nada para garantir o pagamento da dívida social, que é histórica no nosso país. Ou seja, então é preciso juntar nesse país as pessoas que querem conversar sobre o Brasil. O Brasil é um país que precisa efetivamente se dar conta que é plenamente possível melhorar a vida desse povo. É plenamente possível esse povo estudar. É plenamente possível esse povo trabalhar. É plenamente possível esse povo tomar café, almoçar e jantar todo dia. É plenamente a gente voltar a fazer o povo acreditar no seu churrasquinho, na sua cervejinha, na sua costelinha de porco, costela de gado. Quem não comer, coma Gleice, quem não comer carne, que for vegetariano, que coma uma bela salada, que coma um bife de soja, mas que, pelo amor de Deus, a gente tem que devolver ao povo brasileiro o prazer das coisas mais elementares que a gente nunca deveria ter perdido, e nós perdemos tudo. Então, eu acho que o sistema financeiro vai ter que aprender, quando sentar para conversar com o presidente, não ficar discutindo apenas os seus interesses,
Nós precisamos discutir quem é que está preocupado com os milhões de brasileiros que estão dormindo na rua de forma vergonhosa, coisa que nós tínhamos abolido, sabe, no nosso governo. A gente vai ter que discutir por que a massa salarial tem caído tanto nesse país, diminuindo o poder aquisitivo, e por que 74% das famílias estão endividadas. Essas coisas é importante que a gente comece a fazer perguntas para aqueles que sempre fizeram perguntas para a gente. Porque eu já fui candidato muitas vezes, já perdi muitas eleições e já ganhei algumas. E toda vez que a gente vai num debate, as pessoas se inscrevem para fazer pergunta. E a dívida fiscal? E a dívida pública interna? E a dívida pública externa? E a taxa de juros? Ou seja, ninguém pergunta como é que está vivendo o povo brasileiro. Ninguém pergunta como é que está vivendo o desempregado. Ninguém pergunta como é que está vivendo os milhões e milhões de brasileiros que precisam ter o direito de morar, que está assegurado na Constituição. Então, eu quero dizer para vocês que o dia que eu tomar a decisão, só tem sentido eu tomar a decisão, e eu tenho falado para Gleisi Hoffmann, se eu tiver um compromisso de fé. Um compromisso de fé. Eu não posso querer ser presidente da República para resolver o problema do sistema financeiro, para resolver o problema dos empresários, para resolver o problema daqueles que ficaram mais ricos na pandemia. Só tem uma razão de eu ser candidato a presidente da República. É para tentar provar que esse povo pode voltar a ser feliz, que esse povo pode voltar a sonhar com uma escola técnica, que esse povo pode voltar a sonhar com universidade, que esse povo pode sonhar, sabe, de viajar, de passear, de ter acesso às coisas interessantes, que esse povo pode sonhar um país que não faça o desmatamento. Mas não só cuidar do meio ambiente falando da Amazônia, cuidar do meio ambiente falando da qualidade de vida das pessoas na grande periferia, no esgoto a céu aberto, nas praias poluídas, nas condições de vida que as pessoas vivem na periferia desse país, vivendo em lugares efetivamente desumanizados. Então, é essa discussão que nós temos que fazer para a gente definir que país nós vamos querer. E é plenamente possível, e eu acredito nisso, já fizemos isso, e eu tenho dito uma frase que alguns gostam, outros não gostam, mas que a solução para o país não é muito difícil. A gente tem para solucionar o problema do país, primeiro, colocar o pobre no orçamento. E segundo, colocar o rico no imposto de renda. São duas soluções que podem resolver o problema desse país. E a outra coisa que nós vamos fazer nesse país é fazer com que a sociedade participe das decisões importantes desse país. Vocês estão lembrados que quando eu fui presidente, nós fizemos 74 conferências nacionais. Conferência para discutir tudo, inclusive a conferência para discutir a questão da regulação dos meios de comunicação. Nada foi feito da cabeça do presidente, ou do ministro da comunicação, ou de um ministro. Tudo era discutido. De LGBT, a questão do sindicato, a questão da estrutura sindical. Sabe? Então, é plenamente possível a gente reconstruir uma convivência pacífica na diversidade. Ninguém quer ser unanimidade. Ninguém quer ser o dono da verdade, porque não tem mágica para governar esse país. Esse país precisa de seriedade. Esse país precisa de alguém que converse com o povo, que acredite no povo e que permita que o povo possa ser sujeito da história nas decisões importantes que nós queremos fazer nesse país. A gente não precisa ler o Manifesto Comunista. A gente nem precisava ler o livro verde do Gaddafi. A gente só tem que ler a Constituição brasileira para saber que tudo que a gente quer está estabelecido na Constituição. Então eu quero que vocês saibam que nós vamos fazer valer aquilo que nós já aprovamos, aquilo que nós já conquistamos, para que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro de verdade. A ter orgulho, sabe, de gostar da bandeira brasileira. Não como se ele fosse a bandeira de um partido político,
Porque eu tenho orgulho de dizer para vocês, eu tenho um partido que tem uma bandeira e eu tenho orgulho da bandeira vermelha do PT e da estrela do PT. Isso não diminui o orgulho que eu tenho pela bandeira brasileira, pelos valores da minha pátria, pelos valores da minha nação. O que eu não posso é roubar de 213 milhões de brasileiros o símbolo que é de todos, para tentar transformar no símbolo de um partido. Quem tiver partido, que crie juízo, faça música do seu partido, faça uma bandeira do seu partido, faça um manifesto do seu partido, faça um programa do seu partido e diga por que eles criaram um partido. Eu sei por que eu criei o PT. Tenho noção. Eles que façam o mesmo. E aí sim, a gente vai construir um país democrático, com muita divergência, porque a democracia, como eu digo sempre, não é um pacto de silêncio. A democracia é efetivamente uma sociedade em evolução, em movimento, questionando e brigando, lutando, reivindicando, para que ela possa sempre aperfeiçoar a democracia e melhorar suas condições de vida. Dito isso, eu agora me coloco à disposição de vocês, para que vocês exerçam a democracia, questionando o quanto vocês quiserem. Obrigado.